partir do momento que eu creio, que eu tenho a fé, que o Senhor Jesus Cristo é o Messias, Ele morreu por mim, morreu por você, eu sou justificado. Amém, irmãos? Amém. Eu sou salvo. Aqui onde fala aqui, ó, uma justiça do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E porque o Evangelho é revelado a justiça de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aqui agora vem Paulo falando, no capítulo 2 aqui, vem falando do justo juízo de Deus. Amém, irmãos? Então, o justo juízo de Deus. Se eu não tenho fé, se eu não estou convicto no Evangelho, onde Paulo está pregando agora, que Jesus Cristo é o Messias, Ele morreu, Ele levou o pecado, Ele veio aqui para cumprir a lei, que eu não sou capaz de cumprir, eu tenho que ter fé, eu vou ser salvo pela graça. E vem no 2 que, ó, se você não acredita disso, então o pensamento que eu tive hoje, eu creio que eu acordei, até agora, eu já tive uns 2.000, 3.000 pensamentos. E Deus vai julgar esses pensamentos que eu tive hoje. Se eu estiver na lei. Se eu não creio que Jesus Cristo é o Messias e que eu fui salvo por Ele. O ato que eu tive hoje, estava aqui meditando na palavra. Aí pensei em outra coisa. Coisas boas ou coisas ruins. Vai falar aqui. Eu vou ser lá em Eclesiastes, Salomão, ele com toda a sabedoria, ele aproveitou a parte humana, carnal, aproveitou a parte da riqueza. No final lá, até separei aqui. Até separei no final de Eclesiastes aqui, ó, a conclusão dele do versículo 13. Agora que já se ouviu tudo que está escrito, aqui está escrito a conclusão. Tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Amém, irmãos? Salomão, de toda a sabedoria. Ele falou assim, ó, eu aproveitei isso, aproveitei aquilo, tive riqueza, posse, eu falei assim, ó, tema a Deus. Então, eu tenho que temer a Deus através desse temor a Deus. Eu estou sendo justificado pelo ato de Jesus Cristo ter morrido. Bem, irmãos? Não é pelo ato de eu estar cumprindo a lei, pois eu não consigo cumprir a lei. Onde vem falando no capítulo 2. O justo juízo, que é Deus, se eu estiver tentando cumprir a lei, esquecendo dessa graça, esquecendo que Jesus Cristo é o Messias, Ele foi morto no madeiro, ressuscitou para perdoar os nossos pecados, eu vou ter que estar aqui no capítulo 2, e Paulo fala assim, ó, não tem como. Não tem como. Pela lei não tem como. E eu, como vocês sabem, eu vivi do lado de lá. Eu vivi do lado de lá, eu persegui, eu achava que os nazarenos, os cristãos que seguiam Cristo, eles estavam errados, mas agora foi revelada a justiça de Deus para mim. Eu tenho fé, eu creio. Então, pessoal, no capítulo 2 não tem como. No capítulo 2, versículo 17 de Romanos, fala assim, ó, a lei e os judeus, ele vem tecendo outros comentários, assim, ó, não tem como, se você fala para não furtar e furta, você está cometendo. Se você fala para não adulterar, está adulterando. Se você fala que detesta ídolo, mas rouba os templos, você está pecando. Não tem como. Pela lei não tem como. Ele vem falando, ó, se você está nessa doutrina, nesse caminho, Deus vai julgar os seus pensamentos bons, ruins, seus atos. Então, vamos partir para a lei. Mas ele fala assim, ó, tem algo maravilhoso para acontecer. E já aconteceu, eu estou aqui, porque ele está indo para Roma, ele está em Roma. Nós sabemos que Roma era o centro ali do mundo, que eram romanos que prendia, levavam para o Coliseu, colocavam fogo nos cristãos para servir de tocha. Amém? Teve Nero que colocou fogo em Roma, acreditou isso também para a igreja, e vem descendo. Agora no capítulo 3, aí você assim, tem alguma vantagem de ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Falei assim, ó, até agora não tem vantagem, porque o justo, o tolo, o judeu e o grego, se for pela lei, vai ser julgado no último dia. E ele falou assim, mas eu tenho um caminho que é Cristo Jesus, que ele nos justificou, amém, irmãos? E no capítulo 3, versículo 9, ainda fala, ó, ninguém é justo, amém, irmãos? Ninguém é justo, fala ali, ó, ninguém é justo. Concluímos então, estamos na posição de vantagem? Não, já demonstramos que nem tanto os judeus como os gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Amém, irmãos? E agora, vou trazer para os irmãos aqui, no capítulo 3 ainda, a justiça por meio da fé. Amém, irmãos? Onde nós chegamos aqui, onde nosso propósito é a justiça por meio da fé. Aí fala no versículo 21, ó, agora manifestou-se uma justiça que provém de Deus, independente da lei,
da qual testemunham a lei dos profetas, amém, irmãos? Então, ó, tem testemunho das leis dos profetas, amém, irmãos? Então, aqui, ó, uma justiça que provém de Deus, amém? Uma justiça que provém de Deus, independente da lei e da forma de testemunho a lei do Evangelho. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, amém, irmãos? A nossa fé em Cristo Jesus é onde nós somos justificados, amém, irmãos? Se eu tenho fé, veio aqui na igreja. Se eu tenho fé, eu estou vindo na igreja. Essa fé que eu estou vindo na igreja é baseada, é mediante a Cristo Jesus. Amém? Se minha fé, eu venho na igreja, é pelo pastor, pela pastora, a minha fé, eu tenho que ir direcionada de novo, tem que ser mediante Cristo Jesus. Amém? Essa fé nossa tem que ser mediante Cristo Jesus. Aí depois ele diz assim, ó, para todos os que creiam. Lembra que eu falei que tem uma cadeira ali? Eu, de vez em quando, lá em casa, lá, eu apago a luz do corredor, até no escuro, eu vou andando no corredor, eu conheço um pouquinho, eu sei que tem um tapete, pode ter uma cachorra ali, eu sei que tem um vagador, eu vou desviar, então eu tenho fé. Mas de vez em quando a cachorra não está ali onde eu penso que está mais para frente, dou uma pisadinha, mas eu estou tendo fé que ela estaria ali, mas não está. Mas aqui, a minha fé tem que ser baseada em Cristo Jesus. Eu sei que ela está ali, eu sei que Cristo está aqui. Eu sei que Cristo está unido no meio de nós. Eu creio, nós foi louvado. Eu posso sentir, eu posso ver. Eu tenho aqui Cristo na nossa vida. Porque essa fé foi manifestada, bem, irmãos? Mediante Cristo Jesus. Para todos que creem. Novamente, a cadeira. Está escuro aqui, o jogo fechou aqui, tudo. Recolheu a cadeira, colocou o banquinho dele ali. Eu sei que o banquinho dele está ali, eu vou sentar. Porque eu sei que o banco está ali. Eu tenho ali uma fé que o banco vai estar ali. Talvez esteja ou não, mas eu tenho que ter a fé. Eu tenho que acreditar que o Diogo ele fez aquilo que incumbiu a ele como... Desculpa, tá, Diogo? Desculpa, Deus. Agora, olha a comparação que eu vou falar. Cristo, Diogo, amém, irmãos? Eu sei que o Diogo fez o papel dele de colocar o banco ali. E Cristo fez o papel dele de morrer na cruz por nós. Amém? Amém. Eu tenho que crer que o Diogo, ele vai pegar o banco dele e colocar aqui. Eu posso vir à noite e você estar ali. Então eu tenho que ter essa fé, essa convicção que o Diogo fez aquilo que tinha que fazer, amém, irmãos? E o nosso Deus, nosso Cristo, nosso Messias, ele fez aquilo que tinha que fazer por nós. Amém. No final ele já está consumado. Meu papel eu fiz. Agora está com o evangelista, está com o Adil, com o Juliano, com a Fernanda, agora está com você, está com o irmão ali, o Glória, né? Glória. Eu pedi o apelido, mas esqueci o nome. Tá, Jefinho, amém, irmãos? Está com vocês agora, ó, meu papel eu fiz, está consumado. Agora está com vocês aí. Eu vou deixar aqui, ó, Paulo, perseguidor, ele vai ser o exemplo para vocês aí, ó. Mas tenha fé. Tenha fé no Evangelho, tenha fé em Deus, tenha fé em mim, Jesus Cristo falando. Pois ele fala aqui, ó, não há distinção, pois todos os pecados estão destruídos da glória de Deus, amém? Então, olha só, não há distinção. Pela lei não há distinção. Agora, sendo justificado gratuitamente pela graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, olha só, eu não tinha como escapar do julgamento de Deus, do meu pecado, pois eu sou pecador. Eu falei com os irmãos, desde que eu acordei, até em sonho, até agora, 1000 pensamentos, eu creio que 10 pensamentos bons e 999 ruins. Eu sou um pecador, então todos os pecados estão destruídos da glória de Deus, mas sendo justificado gratuitamente, é de graça, bem, irmãos? É de graça. Se alguém estiver cobrando, está errado, é de graça, ó. De graça, por sua graça. Pode ser gratuitamente e pela graça de Deus, amém, irmãos? É a graça de Deus. Hoje a graça de Deus fez eu levantar, / misericórdia de Deus. Hoje eu estou aqui, eu estou na casa do Senhor e não há algo, não há local, não há hora melhor onde eu deveria estar hoje. Eu estou na casa de Deus. Quem não está aqui? Ele deve estar em outro lugar, né? Eu creio, eu torço, eu oro para que ele esteja com essa comunhão que nós estamos tendo hoje, com esse Espírito Santo que está aqui, que está lá também, ele sinta que ele está sendo justificado gratuitamente pela graça de Deus, por meio da redenção em Cristo Jesus. Redenção, Cristo, ó, pronto, está consumado, amém, irmãos? Ele falou, está consumado. E ele fala aqui no versículo 25, ó, Deus ofereceu como sacrifício de propriação, mediante a fé, amém, irmãos? Propriação, amém, irmãos? Propriação, amém, irmãos? Propiciação, amém? Mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando sua justiça, amém, irmãos? Então, olha só, Deus é justo, amém? Sempre é,
nós que somos pecadores, pelo sangue, pela fé, demonstrando sua justiça. Então nós temos aqui um caminho, sacrifício de propiciação mediante a fé. Bem, irmãos, se tem outro sacrifício de propiciação, que não é mediante a fé, não é mediante o sangue, demonstrando a sua justiça, esse sacrifício é inválido, amém, irmãos? Então ele tem que estar lá pela fé, pelo sangue, amém, irmãos? Demonstrando a justiça de Deus, amém, irmãos? E aqui vem falando, amém, irmãos? Vem falando de Abraão, amém, irmãos? No capítulo 4, Abraão foi justificado pela fé, amém, irmãos? Então nós temos exemplos, temos Hebreu 11, vários exemplos, mas aqui fala Abraão, foi justificado pela fé. Aqui também no capítulo 4 fala de Davi também, a mesma coisa, no versículo 6, Davi diz a mesma coisa, quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça mediante obras, amém, irmãos? Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos seus pecados são apagados. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa, amém, irmãos? No versículo 7. Agora, partimos para o capítulo 5, amém, irmãos? Passamos ali, Abraão, passamos um pouquinho de Davi, Paulo ainda vem falando agora, olha só, a maravilhosa vontade, a maravilhosa graça de Deus para conosco, amém, irmãos? No capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificado pela fé, amém, irmãos? Tendo sido, já somos justificados pela fé, amém? Eu aceitei Jesus, fui batizado, estou aqui na casa do Senhor, acredito como o Senhor Jesus Cristo é o Messias, então eu tenho sido, amém, irmãos? Tenho sido, pois, justificado pela fé, sou justificado pela fé, temos paz com Deus, amém, irmãos? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho paz com quem? Com Deus, amém, irmãos? É a paz com Deus. Eu não tenho a paz com minha esposa, eu não tenho a paz com o Juliano, não tenho a paz com o Jefinho, eu tenho a paz para com Deus, amém, irmãos? E eu tendo paz para com Deus, consequentemente, vou ter paz com o Jefinho, com a Alexandra, com o Juliano, com os irmãos, amém, irmãos? Então, olha só, para com Deus, paz com Deus por meio de Cristo Jesus, por meio de quem tivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, amém, irmãos? Então foi por meio de quem obtivemos acesso. Por meio de quem? De Cristo Jesus. Que obtivemos acesso pela fé, amém, irmãos? Uma fé. Agora eu posso trazer fé, eu posso falar que fé que eu tinha antes é um instrumento, amém, irmãos? Eu tenho fé na cadeira, talvez que está ali, eu tenho fé na cadeira que ele está ali. É um instrumento. Agora, meritória é mérito. Então, Deus deu esse mérito para a gente. Então, uma fé meritória, não é uma fé instrumental. É um mérito que, através da morte de Cristo Jesus, ressuscitou, tem fé nele. Essa fé aqui, ó, acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, né? Então, é meritória, é mérito. Foi o mérito que Jesus padeceu. Esse mérito, nós que estamos sendo abençoados por esse ato meritório que Jesus foi morto, crucificado, amém, irmãos? Então tem a fé instrumental, que eu tenho a fé que a cadeira está ali, eu vejo que a cadeira está ali. Agora eu tenho a fé a esta graça na qual agora estamos firmes. Firme como? Na palavra de Deus, firme aqui na igreja, firme que eu sou justificado, que o Senhor perdoou os meus pecados pela morte de Cristo Jesus. Amém? Então eu tenho a fé instrumental da cadeira que ela está aqui, mas agora essa fé que o Senhor fala aqui, acesso pela fé a essa graça, vemos? A essa graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém, irmãos? Não é só isso, mas também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz esperança. Amém, irmãos? Agora, a tribulação, vamos passar, passamos, estamos passando. Então eu tenho que ter essa fé, essa graça na tribulação. Gostamos de sofrer? Não, não gostamos de sofrer. Mas quando estamos nessa fase de tribulação, eu tenho a fé, eu tenho a certeza, eu tenho a esperança da glória de Deus que Ele está me acompanhando. Amém, irmãos? Então eu posso passar por uma tribulação, eu vou passar por uma tribulação. Se eu não passar, como que eu vou testemunhar algo se eu não vivi? Amém, irmãos? Eu posso estar ali. Quem será curado de câncer? Então ele tem um tratamento com Deus, um tratamento químico, um tratamento com a saúde, ele passa pelo processo. Então o testemunho dele é um testemunho que ele viveu, ele está ali, ele tem
Ele tem palavras, testemunhos da presença de Deus, que ele passou para aquele testemunho, para aquela cura. Agora, eu testemunhando o testemunho do irmão, talvez eu não tenha essa essência daquilo que eu passei. Então, aqui, nessa tribulação, nós estamos firmes, esta graça, gloriando, Jesus está conosco, Senhor, e eu passar pela essa tribulação todinha, ela produz a perseverança, amém, irmãos? Então, estou passando, eu sei que Deus está comigo, a paz do Senhor está comigo, ela vai produzir a perseverança. Amém, irmãos? Então eu tenho que estar perseverante. Eu tenho que estar perseverante. E a perseverança vai produzir um caráter provado. Amém, irmãos? Então eu gosto de passar por tribulação? Não. Eu oro para que não venha, mas vai vir. Então, se vier, eu tenho que estar. Jesus morreu por mim. Eu sou justificado pela morte dele. A graça de Deus está comigo. Eu tenho a fé que eu vou ser curado. Se eu não seja curado, mas eu tenho a fé que o Senhor está comigo, eu estou passando por essa tribulação para que produza perseverança. Essa perseverança que produz tem que estar ali, Jesus Cristo, meu Messias, meu Salvador, morreu, Deus, fé, estou passando, está produzindo perseverança. Agora vem a mente, a Cleusa, na minha mente aqui vem a Cleusa, eu creio que ela está passando por essa tribulação, ela está na luta ali, está no quarto, está sendo abençoada, e ela, se Deus quiser, eu creio que o Espírito Santo que está aqui está falando com ela, que hoje é nossa luta, a gente está orando por ela, ela vai ser abençoada, e essa tribulação, eu agora vou falar, com certeza, está produzindo perseverança. Porque teve um dia que eu conduzi a Cruz até a Vera e falei assim, olha, eu estou passando por essa luta, mas agora eu sei que tem pessoas que gostam de mim. Eu pensava que tinha, agora eu tenho a certeza que as pessoas gostam de mim e certas pessoas ali gostam de mim. Eu falei assim, amém, é dessa tribulação, a perseverança, amém, irmãos? E a perseverança vai moldar um caráter provado, amém, irmãos? Então nós temos um caráter provado por Deus, amém, irmãos? Nós somos aqui representante de Cristo Jesus. Amém. Então, se eu não passar por uma tribulação, se eu não tiver perseverança, eu não vou ter um caráter aprovado por Deus. Amém, irmãos? Então, quando passarmos por essa tribulação, temos que ser perseverantes. Essa perseverança vai produzir um caráter aprovado. E, depois do caráter aprovado, a esperança. Amém, irmãos? A esperança de Paulo lá, né? Ele fala, combati o bom combate. Combati o bom combate. Chegou a hora. Chegou a hora. Para mim é lucro. Morrer é lucro, amém, irmãos? Então, essa é a esperança. Amém? Do caráter provado, essa é a esperança. Ó, Cristo Jesus chegou assim, está consumado. Agora é com vocês. Paulo, ó, combatiu com combate, agora é lucro. Está com vocês ali. Amém, irmãos? E a palavra do Senhor nos encoraja cada vez mais. Olha, ao passar pela fé, buscando, formando caráter, produzindo perseverança. A esperança, aí, ó, e a esperança não nos decepciona. A esperança, depois disso tudo, não vai decepcionar. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concede. Pronto. Acabou a nossa mensagem, bem, irmãos? Acabou. Não tem como falar mais. Ó, a esperança não vai nos decepcionar, bem, irmãos? Então, na tribulação, perseverança, caráter provado, esperança, e a esperança não decepciona. Por quê? Está baseado na fé, está baseado em Deus, está no alicerce de Cristo Jesus, alicerce do Senhor. Ele vai derramar em nossos corações. Por meio de quem? Do Espírito Santo está aqui conosco. Amém? Amém. Então nós temos a trindade hoje, amém? O Espírito Santo está aqui conosco. Nós temos aqui o Senhor Jesus Cristo fez o ato de justificação do nosso pecado. Deus está também nos orientando, está derramando o seu amor em nossos corações por meio de nosso Senhor, por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Amém, irmãos? Então, nós temos essa fé, nós temos essa comunhão, nós temos esse dever, amém, irmãos? De não ter vergonha do Evangelho. Quando Paulo abriu lá, eu não me envergonho do Evangelho, eu perseguia, agora eu vi que eu estava cego, o Evangelho de Jesus, esse carpinteiro que ninguém dava valor, pessoa que é um Cristo num cavalo branco, cheio de arma, cheio de armadura, agora é um carpinteiro lá de Nazareno, feinho, né, machucado, judiado. Eu disse, não, esse é o Messias. Esse é o Messias. Então, a nossa vida, as tribulações que iremos passar, que estamos passando, temos que ter isso, essa fé. Não gostamos de passar. Não quero passar, mas vamos passar. Então a gente tem que ter perseverança. É difícil, né? É difícil. Mas vai transformar um caráter. Eu vou poder subir aqui amanhã no culto, vou falar assim, irmãos, olha,
passei por isso. É dolorido, é isso. Tem hora que dá vontade, tem hora que dá vontade de fazer isso, fazer aquilo, mas eu lembrei em Romanos 5 daquela palavra de fé em fé, o justo viverá pela fé, foi formando um caráter, e cada vez assim, o dia passando, eu com essa esperança, aí eu lembro que a esperança não vai me decepcionar, porque Deus derramou no nosso coração, Deus derramou em nossa mente, amém? Então eu tenho que ter isso. E eu oro para Deus, porque quando passarmos por essas tribulações, que esses versículos, que Romanos venham ao nosso coração, a palavra do Senhor venha ao nosso coração, para que possamos ser fortes nesse dia, amém, irmãos? Porque, como eu falei, uma palavra com duas letras, fé. Amém. Mas como que eu e a Alexandra, né, conversamos, né? E eu fiz igualzinho Salomão, pessoal, não consegui entender. Mas eu tenho fé. Eu tenho fé. Tem hora que a gente fala assim, fé, será que eu desejo do coração? Fé, será que é isso? Assim, será que eu estou indo na igreja pela fé no milagre, mas milagre? Aí eu falei assim, puxa, não dá. Aí eu falei assim, eu lembrei de Salomão, eu falei assim, não tem. O negócio é crer em Deus, no mandamento, e o Deus é temor a Deus, e vamos ter essa fé. Amém, irmãos? Aí eu parei, falei assim, tinha dias ali, tinha um momento ali que eu tinha um tema. E eu fiquei sábado pensando, domingo pensando, hoje pensando, livro assim, mas eu creio que Deus falou, amém, irmãos? A minha esposa não vai escrever nada, eu não tenho nada para escrever, eu tenho isso para o outro, assim, na área, aí eu tentando concentrar ali, e eu perdi uma fé, mas eu não posso perder a fé, eu tenho que perseverar, a esperança, eu tenho que ter o caráter. Aí vem aqui roubando, né? E eu falei assim, ó, e eu posso falar que hoje eu vivi, não da tribulação, né? Hoje eu vivi ali, a perseverança me formou um caráter, e hoje eu tenho a esperança aqui que concluí mais uma etapa, uma missão que o evangelista trouxe a mim, com a autorização dos pastores. Eu encerro aqui, amém? 3:9, e eu creio que Deus falou aos nossos corações, e vamos nesse rumo, né? Tribulação, perseverança, caráter e a esperança que Deus nos concedeu, amém, irmãos? E nós vamos testemunhar, nós vamos professar que a fé em Deus é a fé em tudo, amém, irmãos? Agradeço a oportunidade, as palmas, amém.